Obrigada, João Maia da Abreu. É um dos jornalistas que está aqui neste Portugal Summit. Ele e eu, Cristina Esteves e a Catarina Furtado, no estúdio aqui ao lado, no estúdio ANAC, estamos à frente desta emissão, deste grande evento que é o Portugal Air Summit, com conferências, com debates, com vários oradores. No ano passado foram cerca de 200 e este ano vão ser muitos mais. Oradores nacionais e internacionais, grandes personalidades cujo desempenho ao longo dos tempos tem sido notável e obviamente interessa ouvir para refletirmos sobre a dinâmica do setor e tudo aquilo que está a passar, até porque estamos aqui a saltitar neste mundo sempre em mudança e num mundo perigoso como aquele que vivemos, estamos a saltitar de crise em crise, basta olharmos para as projeções que estão a ser divulgadas por cá, pelo nosso executivo, que acabou por ter aqui uma contradição, nomeadamente pelo Fundo Monetário Internacional, que já mereceu resposta por parte do nosso Primeiro-Ministro, que diz que Portugal já vai com 7 a 8, portanto já está aqui com uma margem muito grande em relação ao Fundo Monetário Internacional. A ver, vamos o que é que vai acontecer. O que é certo é que a situação não é positiva, mas há que olhar para ela também, tendo em conta as oportunidades que aí vêm. Daí o tema deste Portugal Air Summit. E quando se fala de aviação, fala-se do regulador, obviamente. Um regulador que, nesta altura, assume especial relevância, principalmente se for ágil e eficiente. É isso que se pretende de um regulador, por isso mesmo vamos ouvir, ter a próxima intervenção, vamos ouvir o nosso próximo interveniente, Duarte Silva, administrador da ANAC, a quem eu chamo ao palco. Obrigada. Muito boa tarde. Eu julgo que estão a ver, estão. Muito boa tarde a todos, caros colegas, caros amigos da aviação. É um gosto, antes de mais, estar aqui neste Air Summit, não só por todos os elogios que já hoje, merecidamente, foram dirigidos ao Air Summit e em concreto, aqui representado pelo Sr. Presidente da Câmara de Ponte Sor, mas porque é aqui no Air Summit que, se calhar, quem trabalha na aviação em Portugal mais sente o dinamismo deste setor, que efetivamente é um setor de sucesso, um setor dinâmico e que dá gosto de trabalhar e que dá gosto de desenvolver, acima de tudo, porque é desenvolvimento do setor que todos ansiamos. Eu hoje tenho aqui uma tarefa relativamente difícil. E porquê? Porque me propus falar de regulação em tempos de crise. Enfim, não uma, mas de crises sucessivas. E falar de regulação, convenhamos, pode ser enfadonho, admito, e falar de crises pode ser deprimente. Enfim, não quero deprimir ninguém e, portanto, permitam-me que antes de atacar o tema central, fale um pouco de algo um pouco mais animador, que é a história da aviação. A história da aviação civil é, julgo que ninguém tem dúvidas, uma história de enorme sucesso. É uma história de arte, de engenho, de inovação e empreendedorismo, de progresso e crescimento. Esse sucesso é transversal a todas as atividades da aviação civil, não só o transporte aéreo, mas todas as atividades de trabalho aéreo e também de lazer. Mas, desde a década de 1930, e a parte mais expressiva deste sucesso é efetivamente no transporte aéreo, desde 1930, o número de passageiros a nível mundial cresceu 10 mil vezes. Portanto, estamos a falar de um crescimento que, como não há registro no outro setor, 10 mil vezes é o crescimento acumulado ao longo de mais de 90 anos. Certamente muitos fatores contribuíram para este sucesso e este sucesso é também fruto e mérito de muitos profissionais. Mas há um fator entre todos os outros, que sobressai na minha perspectiva, que é a segurança. Enfim, eu como regulador não poderia deixar de falar de segurança, é verdade, mas deixem-me dar-vos um número que me parece que é ilustrativo. Se nós olhássemos para aquilo que eram os índices de segurança há 90 anos atrás e se pura e simplesmente os replicávamos nos dias de hoje com o tráfego que temos hoje, isto basicamente equivaleria a termos algo como 20 acidentes com fatalidades por dia em todo o mundo. Enfim, é um número absurdo, mas é só para ilustrar. Alguém imagina que era possível a um setor sobreviver com este nível de acidentes. Era impossível, não havia nenhum operador que resistiria e a importância vital da segurança está bem enraizada na mente de todos os profissionais e todos os entusiastas do setor. Qualquer operador sabe que corre o risco de falência se a sua reputação de segurança for afetada. Mas sabe também
que não basta ele próprio ter índices de segurança irrepreensíveis. É preciso que todos que trabalham no setor mantenham esses níveis de segurança, pois nem o mais cuidadoso dos operadores sobrevivia se a imagem do setor, no seu todo, não fosse uma imagem de segurança. Esta cultura de segurança constrói-se por todos e para todos. E isto leva a outro inegável fator de sucesso nesta história de sucesso da aviação, que é o multilateralismo. E, portanto, a criação de regras e a disseminação de regras a nível global. O multilateralismo foi fundado na Convenção de Chicago de 1944, no caso da aviação civil, e permitiu efetivamente disseminar as melhores práticas e os mais elevados padrões de segurança por todos os cantos do mundo. Mas a segurança, por um lado, e a universalização não bastaram. O sucesso do setor construiu-se ainda criando condições transparentes e equitativas para o desenvolvimento de atividades económicas neste setor da aviação. Ou seja, falo do level playing field. São regras equitativas, transparentes, previsíveis e universais que dão confiança aos agentes económicos para investir neste setor. E são essas mesmas regras que dão confiança aos consumidores para utilizar os serviços do setor. É curioso notar que em alguns países, as autoridades de aviação civil, como em Portugal na ANAC, foram criadas por pressão dos agentes económicos, que ansiavam regras e ordem na atividade para que a mesma pudesse desenvolver. Sem ordem, sem regras, efetivamente, a aviação civil, como hoje a conhecemos, não tinha se desenvolvido. Em suma, falo de segurança, multilateralismo e regras equitativas, transparentes e previsíveis. Falo destes 3 fatores como principais fatores de sucesso da aviação civil. Mas porquê é que comecei a minha intervenção por aqui? Porquê é que estes 3 fatores são importantes? Em primeiro lugar, porque são estes 3 fatores que são o foco central da regulação. E são estes 3 fatores que estão no cerne da missão da ANAC, por um lado. Por outro lado, em cada crise, e o tema também é sobre crises, em cada crise, todos estes fatores são, uma vez mais, postos à prova. E em todas as crises temos que os recordar e temos que os preservar. E a verdade é que a aviação, ao longo desta sua longa história de sucesso, passou por muitas crises. Podemos recordar a crise do petróleo da década de 70, a Guerra do Golfo na década de 90, os ataques terroristas do 11 de setembro ou a crise financeira que abalou o globo a partir de 2008. Só para mencionar algumas e aquelas que estão mais presentes na memória. Cada uma dessas crises e cada nova crise traz desafios e ameaças diferenciados e obrigam a respostas diferenciadas, mas todas elas têm um traço comum, a instabilidade e, acima de tudo, a incerteza quanto ao futuro, a imprevisibilidade. O que é que acontece? Acontece é que ao longo desta história de sucesso da aviação civil, o setor sempre soube agir rápido, sempre soube adaptar-se muito bem às novas circunstâncias e ultrapassá-las de forma a recuperar o ritmo de crescimento que vinha de trás. E, na verdade, nenhuma dessas crises, olhadas agora em perspectiva, com este distanciamento que hoje estamos, nenhuma dessas crises representou mais do que uma breve perturbação na história de crescimento consistente da aviação civil. Podemos, por isso, afirmar que a história da aviação civil é uma história de sucesso, mas também é uma história de resiliência. E esta resiliência foi, uma vez mais, posta à prova a partir de 2020. Em 2020, somos abalados por uma crise, enfim, como não havia memória na história até então. Os efeitos da pandemia de Covid-19 atacaram todos os setores da economia, mas no caso da aviação civil, se bem se recordam, foram ampliados por medidas políticas que se multiplicaram por todo o mundo e nem sempre foram eficazes ou proporcionadas. O resultado foi que em 2020 o tráfego mundial de passageiros aéreos reduziu 60%, a nível global, repito. Repare-se, nas anteriores crises que eu há bocado falei, a máxima redução que observámos foi em 2002, na sequência dos ataques do 11 de setembro. E aí o setor contraiu menos 1,7%, ok? Menos 1,7%. Em 2020, repito, foram 60%. Portanto, isto nota bem aquilo que foi a dimensão do colapso que tivemos, não apenas na aviação, obviamente, mas com especial incidência na aviação. Como todos nos recordamos, o início da pandemia teve impactos imediatos e devastadores para o setor. Desde logo, a impossibilidade de voar, o estacionamento anormal de aeronaves no solo e o confinamento forçado dos nossos profissionais.
A estes, rapidamente se somaram outros, como os layoffs, as dispensas de pessoal, as falhas críticas nas cadeias de distribuição e a inevitável acumulação de prejuízos financeiros. Desculpem, tenho aqui uma amiga. Perante todos estes impactos, o setor deu sempre resposta à altura, conseguiu reagir, adaptar-se rápido e superar os maiores obstáculos. Olhando hoje em perspectiva, agora para a crise provocada pela Covid, é de assinalar que o número de falências no setor, a nível mundial, foi residual. Não houve, e isto é muito importante sublinhar, não houve qualquer sinal de redução dos níveis de segurança e, após um período inicial de recuperação da procura mais conturbado, temos que reconhecer, a cooperação entre os diversos agentes do setor permitiu ir progressivamente melhorando a situação vivida nos nossos aeroportos e nos aeroportos de todo o mundo. Em suma, o setor da aviação demonstrou, uma vez mais, uma extraordinária resiliência e uma capacidade de recuperação acima das mais otimistas previsões. A crise provocada pela pandemia e os impactos e riscos que a mesma trouxe colocou também desafios únicos à ANAC e à regulação. Estes desafios tiveram reflexo em 6 linhas de atuação da ANAC. Falo, desde logo, da necessidade de adaptação dos nossos próprios procedimentos, da nossa própria ação de supervisão, tendo a ANAC mantido a realização de inspeções e auditorias por via remota, ao mesmo tempo que foi chamada a apreciar e supervisionar planos de contingência que os operadores iam apresentando. Num segundo plano, uma segunda linha de atuação, prendeu-se com a mitigação dos impactos da regulação nos alunos, nos profissionais e nas empresas do setor. Ao longo de quase 2 anos, a ANAC prorrogou a validade das licenças, qualificações, acreditações, homologações e os prazos de conclusão de cursos de aviação. Todas essas isenções e prorrogações, é bom sublinhar, tiveram subjacente uma avaliação de risco e a adoção de medidas mitigadoras, sendo que, como há pouco já referi, não se registrou qualquer sinal de degradação dos níveis de segurança. Outra linha de atuação da ANAC, que a ANAC teve particularmente empenhada, foi a proteção dos direitos dos passageiros, que, em última instância, e no caso do transporte de passageiros, é o objeto último da nossa ação. O encerramento abrupto das fronteiras provocou uma onda de cancelamentos de voos como nunca antes se tinha visto. Em consequência disso, só para vos dar um número, a taxa de reclamações recebidas na ANAC mais do que triplicou no primeiro semestre de 2020. E, portanto, obrigou aqui também um esforço reforçado no tratamento e no acompanhamento das transportadoras aéreas nesta matéria. Mas após um ano de 2020 especialmente conturbado, em que as transportadoras aéreas, de facto, revelaram não estar preparadas para o extraordinário número de pedidos de reembolso com que foram confrontadas, ao longo de 2021 assistiu-se a uma melhoria expressiva da situação. Uma vez mais, o setor a mostrar a sua resiliência, a sua capacidade de reação e a sua resposta à adversidade. No outro plano, a ANAC apoiou ativamente a resposta à emergência sanitária. Por exemplo, a ANAC manteve uma prontidão durante estes tempos 24/7, garantindo resposta pronta a pedidos de autorizações de voos de repartimento, voos humanitários de cidadãos portugueses e europeus que se multiplicaram, como bem se lembram, após o fecho das fronteiras. Tendo em vista dar resposta às necessidades de transporte aéreo de equipamentos, materiais, medicamentos de combate à Covid-19, a ANAC emitiu isenções que permitiram a conversão temporária de aeronaves para o transporte de equipamento necessário para o nosso SNS. Noutra perspectiva, a crise pandémica demonstrou bem a destrutividade e ineficácia de medidas avulsas, isoladas e desarticuladas, tendo o multilateralismo uma vez mais sido posto à prova. Aqui, a quinta linha de atuação da ANAC, uma vez mais, desenvolveu-se precisamente no plano da articulação internacional. Dando um exemplo, o apoio à aprovação de um pacote legislativo europeu que permitiu salvaguardar os direitos das transportadoras aéreas aos slots históricos, uma vez que a utilização dos mesmos, enfim, que foi inevitável e não lhes era imputável. A sexta linha de atuação da ANAC surgiu, e neste caso, felizmente, posso dizer, mais recentemente e relaciona-se com o apoio à retoma dos níveis de atividade pré-pandémicos. Como é sabido, as feridas e o sangramento provocados pela redução drástica e prolongada da atividade no setor originaram problemas de capacidade e capacitação no momento da recuperação. As dificuldades foram sentidas com especial incidência na Europa e na América do Norte, com notícias diárias de fortes perturbações em voos e aeroportos um pouco por todo o mundo no início do verão passado. Ainda que em menor escala, Portugal não foi exceção e também sofreu para fazer face ao aumento imenso e quase instantâneo da procura de passageiros. Nesta fase, a ANAC, além da promoção de algumas medidas regulatórias direcionadas e de nova identificação no tratamento de reclamações, enfim, devo dizê-lo, empenhou-se no patrocínio da cooperação entre operadores e demais agentes do setor. Pois, uma vez mais, ficou bem patente que só a ação concertada verticalmente, entre elos da cadeia de valor, e horizontalmente, entre congêneres e países, permite ultrapassar os problemas e dificuldades que se vão sucedendo. O mesmo é dizer, apenas trabalhando em conjunto,
conseguimos ultrapassar os maiores desafios. Isto faz-me lembrar um provérbio, um provérbio africano que tem vindo a ser muito repetido nos fóruns internacionais que a ANAC tem participado, que é o seguinte, que diz o seguinte: se queres ir rápido, vai sozinho, se queres ir longe, vai acompanhado. Palavras sábias e que nos têm efetivamente conduzido no mundo da aviação a nível mundial. O resultado desse trabalho conjunto foi notório. Como há pouco já referi, após as dificuldades e perturbações iniciais, o setor foi-se recapacitando e, à medida que o verão foi avançando, deixou de ser notícia diária por mais razões. E estávamos no verão 2022 e temos que recuar um bocadinho mais, desculpem lá fazer este volta atrás na história, porque estávamos ainda a tentar vislumbrar o final do túnel, no caso da pandemia, e temos uma nova crise, a crise provocada pela atroz invasão da Federação Russa à Ucrânia. Claro está que as maiores consequências dessa invasão residem no terror e infelicidade às populações daqueles territórios, na violação da soberania de um país e no colapso da sua economia. Mas, estando nós aqui num fórum de aviação, e sem querer minorar ou relativizar o drama humano, naturalmente, importa analisar os impactos que esta guerra teve e está a ter no setor da aviação. A consequência imediata foi sentida logo no dia 24 de fevereiro de 2022. O espaço aéreo russo, bielorrusso e de uma grande área de território, em território russo e bielorrusso, e moldavo, peço desculpa, foi encerrado ao tráfego civil, de uma forma, de um dia para o outro. A usurpação tratou-se de uma usurpação, de facto, do espaço aéreo de outro país, foi a primeira de uma série de graves violações da Convenção de Chicago por parte da Federação Russa. Desde então, os voos que cruzavam aquele espaço inerme, o espaço aéreo, que é uma enorme área de espaço aéreo no coração da Europa, tiveram que passar a contornar esse espaço aéreo, passando a ocupar rotas que já estavam saturadas antes da guerra. Só para vos dar uns números, porque às vezes os números ajudam a perceber a dimensão da coisa, pensem que no verão de 2022, na Europa tivemos com 90% do tráfego de 2019. Mas a verdade é que estes 90% do tráfego foram geridos com 80% do espaço aéreo e, portanto, com níveis de congestionamento em algumas áreas superior. Para além disso, naturalmente, o redesenho de rotas continua a obrigar a maiores percursos, a maiores custos operacionais, a maior queima de combustível e, consequentemente, a maiores emissões de gases com efeitos de estufa. Num segundo momento, mas quase em simultâneo, a União Europeia respondeu e em resposta, adotou um conjunto de sanções à Federação Russa e à Bielorrússia. Entre outras, a utilização do espaço aéreo europeu foi proibida a operadores e aeronaves russas e foram cortadas as cadeias de distribuição de bens e serviços ao setor da aviação russos. Como é bom de ver, essas sanções e todo este contexto impuseram um esforço regulatório acrescido a todos os reguladores europeus e em concreto à ANAC, e a ANAC tem assegurado, em coordenação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e com o Ministério das Finanças, a aplicação efetiva das restrições aos cidadãos e empresas russas. O encerramento do espaço aéreo na zona de conflito teve ainda efeitos assimétricos nos países vizinhos da Ucrânia, traduzido em variações bruscas de sinal contrário no tráfego gerido e nas receitas dos respectivos operadores e dos respectivos prestadores de serviços de navegação aérea. E aqui, mais do que a cooperação internacional, a invasão à Ucrânia pôs à prova a solidariedade entre povos europeus. E neste particular, devo assinalar que a ANAC, em representação aqui do Estado português, apoiou, no seio do Eurocontrol, a criação de fundos específicos de apoio à Ucrânia, à Moldávia e a países limítrofes. Mas as sanções impostas pela União Europeia tiveram, isso era inevitável, uma resposta recíproca por parte da Federação Russa. E, entre outras limitações, os operadores europeus estão, neste momento, impedidos de sobrevoar o espaço aéreo russo. Novamente, o bloqueio de um espaço aéreo de uma dimensão como a russa, como imaginam, traz mais custos operacionais, maiores percursos, mais queima de combustíveis e maiores emissões de gases com efeito de estufa. Neste caso, os principais visados são os voos entre a Europa e a Ásia. A resposta às sanções europeias foi ainda mais além, no caso da Rússia. E a Rússia avançou com a alteração unilateral do registro de aeronaves europeias que, com o início da guerra, ficaram bloqueadas em território russo. Basicamente, o que estamos a dizer é que a Federação Russa procedeu ao roubo de aeronaves europeias. Foi isto que se passou. E esta foi outra das violações especialmente graves da Convenção de Chicago.
Este atropelamento das normas de direito internacional por parte da Federação Russa forçou a ação concertada da Europa nos palcos internacionais. Uma vez mais, o multilateralismo posto à prova. Na Assembleia Geral da ICAO, que terminou a semana passada, a ANAC representou o Estado português e nessa Assembleia foi possível reunir o suficiente consciência entre países de todos os continentes para condenar as ações da Federação Russa e da Bielorrússia e, mais importante que isso, para retirar pela primeira vez na história a Federação Russa dos órgãos de gestão daquela agência da ONU. Malgrado o sofrimento humano que continua a persistir na Ucrânia, convém não esquecermos disso nunca, a verdade é que o setor voltou a reagir e a adaptar-se rápido e os efeitos diretos e imediatos da guerra, na verdade, não travaram de forma significativa a recuperação pós-Covid. E o setor, enfim, obviamente fora da Ucrânia e no resto da Europa e no resto do mundo, continuou a reagir e a recuperar os níveis pré-Covid. E estamos nisto quando, de repente, já vislumbramos mais 3 crises no horizonte. Que 3 crises é que me refiro? Bem, em primeiro lugar, a crise económica, que já aí está. A crise que se antevê que possa vir a acompanhar o fim da guerra na Ucrânia, porque a guerra irá acabar, só não se sabe qual será o desfecho. E, finalmente, a crise ambiental. Enquanto as 2 primeiras crises são consequência da invasão da Ucrânia e os seus efeitos estão dependentes da duração, por um lado, e do desfecho da guerra, a terceira crise, a crise ambiental, é o resultado lógico de um problema global que, convenhamos, não tem tido uma resposta global à altura. A crise ambiental, e eu falo de crise, e permitam-me que esclareça isto, falo de crise, pois considero que já ultrapassamos a fase do problema ou desafio. Neste momento temos que falar de crise, pois os efeitos climáticos e a percepção que a sociedade tem sobre os mesmos têm vindo a intensificar-se e a pressão sobre a aviação civil já está instalada. Disso não tenhamos dúvidas. É certo, e temos todos consciência disso, que não poucas vezes atribuem à aviação uma responsabilidade por um problema global que a aviação não tem. E é certo também que a percepção enviesada que existe sobre o papel da aviação nesta crise global, por vezes, tem conduzido a medidas políticas injustas e ineficazes. Disso também não temos dúvida. Mas a verdade é que aqui chegados, no ponto em que estamos, todas as medidas podem ser já insuficientes. E a aviação, como os demais setores, tem de dar o seu contributo, não apenas com objetivos, metas e aspirações, mas com verdadeiros planos e ações de crise. E por isso é que eu falo numa crise e num contexto de crise ambiental. Tínhamos consciência que a exigência da sociedade vai continuar a aumentar e a expectativa é de que no futuro, a exemplo do que aliás já acontece com a segurança, como eu há pouco disse, um operador que não seja seguro não sobrevive no mundo atual. No futuro, possivelmente, e eu diria mais, se calhar, desejavelmente, um operador que não apresenta uma boa reputação ambiental também poderá estar fadado ao fracasso. E, portanto, é esse espírito que devemos começar todos a embutir e a trabalhar em conjunto para superarmos também mais esta crise. Caminhando para a conclusão, porque depois sei que já me estou a alongar e eu próprio já estou um pouco cansado de me ouvir, imagino vocês, a minha intenção não foi naturalmente deprimir nem assustar ninguém, não era essa a minha intenção. Foi apenas assinalar uma evidência. Vivemos tempos em que as crises são cada vez mais frequentes e imprevisíveis. Esse é um facto. E estando na moda falar-se do novo normal, eu diria que o novo normal é vivermos em crises sucessivas, com uma certeza que cada crise será diferente da anterior, terá novos desafios e exigirá respostas ajustadas a cada circunstância. Mas a verdade é que não devemos ficar reféns da crise. A crise e a gestão da crise não nos deve refocar aquilo que é a nossa missão. As crises são o contexto, são as circunstâncias. A nossa missão, o nosso foco deverá continuar a ser a inovação, o desenvolvimento e, no final do dia, a construção dos sonhos, que é aquilo que a aviação melhor sabe fazer. Para a regulação e para o regulador, que por definição trabalha com regras bem definidas, um mundo em permanente perturbação e mudança apresenta uma exigência redobrada. A ANAC está cá para responder e temos como objetivo interno bem assumido a constante modernização da autoridade para servir cada vez melhor os seus regulados e o setor. Eu estou certo, e para terminar, que tal como no passado, a todas estas crises que estão instaladas e as que se avizinham, a aviação civil mostrará toda a sua agilidade e resiliência e continuará a progredir e a ultrapassar qualquer obstáculo e continuará a conquistar todas
as suas ambições. O segredo, enfim, já o conhecemos, não é segredo nenhum, é trabalhar em conjunto com os nossos parceiros, é trabalhar em conjunto com os nossos pares e é até trabalhar em conjunto com os nossos concorrentes. A receita é nunca nos esquecermos daquilo que são os nossos maiores ativos, daquilo que devemos constantemente preservar. E entre os nossos maiores ativos estão a segurança e a regulação. Para ultrapassarmos o maior desafio da nossa longa história e talvez o maior desafio da humanidade, o terceiro, o ambiental, é juntarmos à receita o ambiental e passarmos a encarar também como um ativo precioso e a preservar em todas e qualquer crise a sustentabilidade ambiental. Por último, resta-me agradecer o terem-me ouvido, em primeiro lugar, a oportunidade de poder estar aqui a refletir convosco e desejar o maior sucesso para esta cimeira e, sobretudo e acima de tudo, o maior sucesso para o setor, uma recuperação boa e um crescimento, apesar de todas as crises futuras, um crescimento sempre continuado. Muito obrigado.